Esse episódio é para você que é líder ministerial na igreja, seja líder de jovens, líder de adolescentes, líder de casais, líder de ministério infantil, líder de pequeno grupo, liderança espiritual, presbitério, pastor. É para você que exerce alguma liderança ministerial na igreja. Seja muito bem-vindo ao Biblioteca Pamplona. Eu sou o Pedro Pamplona e aqui compartilho daquilo que eu tenho lido, estudado, aprendido, vivido como pastor, como membro de igreja, como cristão, enfim, como alguém que lê livros também. Uso deste canal aqui para compartilhar tudo isso com você. Se você está chegando agora aqui no YouTube, me vendo agora, por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like no vídeo e depois, se você assistir aqui, por favor, comente também para a gente interagir nos comentários. Se você está assistindo ou ouvindo no Spotify, não se esqueça também de seguir aqui no Spotify e deixar a tua avaliação do Biblioteca Pamplona. A gente tem esses dois canais sempre muito atuantes. E se você gosta de ouvir só aqui o podcast, né? Se você é do áudio apenas, este episódio também está nas outras plataformas de podcast as mais conhecidas. Vamos entrar então no nosso tema de hoje, que é vivendo o ministério de uma forma mais bíblica e saudável. Eu quero te dar 8 orientações para você ser um líder ministerial mais bíblico, mais saudável. Eu vou começar contando um pouco da minha história como líder de ministério, como líder de alguma coisa na igreja, e tocar no ponto do discipulado, e aí depois eu venho com essas 8 orientações aqui para todos nós, que são orientações que Paulo deu a Timóteo nas cartas a Timóteo. Então, são orientações todas bíblicas, nós vamos ler 8 textos bíblicos e desses textos bíblicos tirar essas orientações. Mas deixa eu começar aqui falando um pouco sobre a minha história para compartilhar um pouco com você, né, de como eu fui trilhando um caminho, não uma carreira, e não que você precise trilhar esse caminho, mas como foi a minha, jornada até ser pastor e algumas experiências que eu vivi. Eu ainda sou, mas era bem mais tímido, né? E nunca me imaginei servindo na igreja como quem fala na frente das pessoas ou como quem precisa liderar alguma coisa e precisar falar, se relacionar muito, estar à frente das coisas. Nunca me imaginei fazendo isso por conta da timidez. E aquilo que quebrou muito dessa barreira na minha vida foi o ministério infantil. Foi onde eu comecei a servir mais a igreja, foi onde eu comecei a ensinar a palavra de Deus, né? Foi para as crianças, em primeiro lugar. Então, o ministério infantil teve um papel muito grande na minha vida. Eu lembro que eu fui servir no ministério infantil e ali a minha timidez começou a ser vencida aos poucos, né? E ainda está sendo, mas ali começou. E servindo no ministério infantil, eu comecei a ensinar a Bíblia para as crianças. A igreja funcionava num estilo de pequenos grupos dentro do ministério infantil. Então, você se reunia ali com 6, 7 crianças, mais ou menos, dentro de uma sala das crianças, e você, então, compartilhava, né, do ensino bíblico daquele domingo. E eu comecei a liderar esse pequeno grupo dominical com as crianças dentro da sala, né, e ensinar a Bíblia. Isso foi muito bom, me desenvolveu muito a capacidade que para alguns é tão simples de falar para outras pessoas, para mim não era, né, e eu comecei fazendo isso, e aí fui destravando. Você vai ensinando ali para as crianças, vai aprendendo a falar, você vai aprendendo a ler um texto bíblico e pegar aquele roteirozinho, um ensino que vem pronto, e você vai aprender a passar aquilo para alguém, né? E é um ministério que até hoje eu tenho muito amor. Hoje eu sou o pastor que supervisiona o ministério infantil da minha igreja. Eu nunca deixei o ministério infantil desde essa época, desde os 17 anos, eu acho, 16 para 17 anos. E tem sido muito bom na minha vida. Depois disso, eu passei a liderar, então, um pequeno grupo de adolescentes. Fui convidado, né, por um amigo que era líder, e ele, cara, vem liderar junto comigo, e passei um tempo ali junto com ele aprendendo, e é mais um desafio, porque agora não são mais crianças, mas são adolescentes, né, é uma outra forma de ensinar, você pode se aprofundar um pouco mais, você fala de coisas, né, que você não falava para as crianças, e eu fui aprendendo, depois me tornei líder, né, o pequeno grupo cresceu, a gente dividiu, assim, né, multiplicou, e aí me tornei líder, e foi um tempo muito bom, e depois disso eu comecei a pregar. Então, né, já estava acostumado a falar com os adolescentes, meio que pregar ali para eles, né? Pegar a Bíblia e ir no texto e falar com eles. E o desafio de pregação foi enorme. Eu nunca me achei capaz de fazer isso. Até o dia que um amigo também me chamou para estudar pregação expositiva junto com ele. Eu nem sabia o que era isso. Ele, cara, vamos estudar pregação expositiva e vamos ler uns livros aqui
do John Piper, do John Stott, vamos assistir uns pregadores pregando. E a gente começou a estudar, e aí ele me chamou para pregar num local que é um ministério de evangelismo que tem aqui em Fortaleza, que acontece no Teatro da Beira-Mar, numa praça pública. E eu pensei, esse cara tá louco. E como é que eu vou pregar num lugar? Eu não consigo nem falar direito para as pessoas na igreja. Como eu vou pregar num lugar aberto, onde tem muita gente passando, e tem muito crente, mas tem muito descrente, e tem gente que responde a pregação, tem gente que se intromete lá, já era um lugar que eu frequentava muito, e não dá. Mas resolvi aceitar, porque eu tinha o pensamento de, se eu conseguir um dia pregar neste lugar, lá no Teatro da Beira-Mar, aqui em Fortaleza, eu vou conseguir pregar em qualquer lugar. Vai ser um tratamento de choque. Se eu passar por isso, vai dar certo. Além, lógico, né? Em primeiro lugar, vou lá, vou servir e vou edificar a vida das pessoas. Então eu fui e não sei se foi bom, eu acho que não, mas deu certo e passei ali a pregar e me acostumei demais a falar na frente das pessoas. Foi realmente um tratamento de choque e dali eu acho que realmente consegui pregar em todos os lugares que me chamavam para pregar, né? Então essa prática me ajudou muito e depois de um tempo eu passei a liderar. Eu fui a outra igreja, né? Mudei de igreja, passei a liderar o ministério de jovens dessa igreja, fui chamado para ser pastor dessa igreja, né? E fui chamado para ser um dos principais pregadores também, e dividir o púlpito com outro pastor. E hoje eu supervisiono, lidero o ministério de casais, o ministério de crianças lá da igreja e outras coisas também, a nossa escola bíblica dominical. E tenho pregado por aí também, viajando, indo a várias igrejas, e isso tem sido muito bom na minha vida, porque tem me desenvolvido muito como alguém capaz de falar para as pessoas sobre o que eu acredito, sobre a palavra de Deus, e alguém mais capacitado, não perfeito, nem nada do tipo, mas mais capacitado a estar com as pessoas, liderar alguma coisa na igreja também, né? E essa é a minha história. Em resumo aqui, a história de alguém que era muito tímido, que não tinha nenhuma capacidade de liderança, nem de fala, mas que Deus resolveu usar. Então muita gente se vê assim, se você está assistindo isso, se vê assim, eu quero ser um líder, mas não tenho capacidade nenhuma. Ou eu até sou um líder, me colocaram aqui, mas não tenho capacidade nenhuma. Eu também não tinha, eu também não tenho várias ainda. Mas Deus, na sua graça, usa essas pessoas. Deus usa pessoas que estão disponíveis para Ele, que querem ser fiéis a Ele. E Deus capacita, Deus trabalha, Deus usa da igreja, Deus usa até de poder sobrenatural para fazer isso nas nossas vidas, né? Então Ele pode fazer isso com você, se disponha, né? Seja fiel, sirva a Deus, vá aprendendo, vá indo tanto nas escrituras quanto na prática. Deus vai desenvolver se Ele tem esse chamado para você. E uma coisa que eu aprendi ao longo desta caminhada, aprendi com a Bíblia, aprendi com bons livros, é que o papel do líder, o principal papel de um líder ministerial, não é outro, a não ser o bom e velho ide de Jesus Cristo, o bom e velho e bíblico fazer discípulos de Jesus. Nós temos uma tentação muito grande de, como líderes ministeriais, gastar muito tempo ou ter outro foco que não seja o fazer discípulos de Jesus, principalmente no ministério de jovens. Nós, às vezes, vamos para outro caminho de vamos fazer isso pelos jovens, vamos fazer aquilo com os jovens, vamos tentar manter os jovens dessa forma, vamos oferecer essas atividades para os jovens. E, às vezes, isso está bagunçado e não está centralizado na ideia de fazer discípulos de Jesus, que os jovens e adolescentes sejam discípulos de Jesus. Então, quem está debaixo da sua liderança ministerial precisa estar debaixo de uma liderança que está forjando discípulos de Jesus. Eu tenho um livro que moldou a minha visão sobre o ministério de jovens e adolescentes. De novo, o que eu vou falar aqui não é só para esse ministério, pode ser para qualquer ministério, mas eu vou focar um pouco mais nesse. E esse livro, ele moldou realmente como eu penso o ministério de jovens e adolescentes. Eu li esse livro quando ele não existia em português, ele se chama Gospel Center Youth Ministry, mas recentemente, eu acho que no final do ano passado, ele foi traduzido, finalmente, que já é um livro bem antigo, e ele chegou no Brasil para a editora Pronobis. Eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui na tela, em algum lugar, o livro agora. Ele se chama, em português, Ministério de Jovens e Adolescentes Centrado em Cristo. Okay? É este livro que você está vendo. Recomendo demais essa leitura, demais. Se você é um líder ministerial de jovens e adolescentes,
por favor, não deixe de ler este livro. No começo do livro, na sua introdução, ele centraliza essa ideia do fazer discípulos. Ele diz o seguinte: o papel principal do pastor e do ministério de jovens e adolescentes na igreja local é fazer discípulos de Jesus Cristo. Isso serve para qualquer ministério. Ele precisa atuar direta ou indiretamente no fazer discípulos de Jesus. Okay? Eu digo indiretamente porque às vezes eu posso estar falando do ministério de mídia. Então, ele não é o ministério que está diretamente ali compartilhando da palavra, abrindo a palavra e pregando, mas é o ministério que está indiretamente facilitando o processo, ajudando no processo de fazer discípulos de Jesus, assim como qualquer ministério na igreja. E o autor do livro, ele continua dizendo o seguinte: o discipulado centrado no evangelho não é sobre a nossa performance, mas sobre quem somos. Pessoas imperfeitas que se agarram a Cristo, sendo aperfeiçoadas pelo Espírito. O objetivo, então, não é apenas saber coisas a respeito de Jesus, mas agarrar-se e estar nele. Jesus é o modelo. Os discípulos são os imitadores que colocaram em prática o seu exemplo. Então, faço uma pergunta aqui, voltada agora para o Ministério de Jovens e Adolescentes. Como nós mantemos os nossos jovens na igreja? Muita gente pergunta isso. Como é, pastor, que nós mantemos? O que vocês têm feito? A gente vai nas igrejas, visita as igrejas. O que as igrejas têm feito? A gente não consegue manter os jovens na igreja, pastor. O que a gente faz? O que a gente faz? Nós seguimos com este objetivo: discipular, fazer discípulos de Jesus. Por quê? Porque o discípulo de Jesus se mantém no corpo de Cristo. O discípulo de Cristo se mantém no corpo de Cristo. Quando você foca o seu ministério em outras coisas, em outros objetivos, quando você não consegue mais oferecer esse algo que você quer oferecer, pense, por exemplo, no entretenimento ou em outros meios de manter os jovens na igreja. Quando você não consegue mais oferecer, ou quando eles percebem que o mundo oferece algo melhor, eles vão para lá, porque eles não estão compromissados com o discipulado, eles não são discípulos de Jesus Cristo. Você não formou discípulos, você formou clientes de um ministério. E o cliente, quando ele percebe que há outro lugar oferecendo um serviço melhor, um produto melhor, ele vai, logicamente, para aquele outro lugar. Então, não forme clientes do seu ministério de jovens ou de qualquer ministério. Forme discípulos de Jesus. E nós fazemos isso ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, discipulando com a palavra de Deus, aconselhando com a palavra de Deus, nos relacionando a partir da palavra de Deus, apontando sempre para Jesus e vivendo como exemplos, encarnando Jesus Cristo, encarnando a palavra de Deus, para que nós sejamos imitadores de Jesus e nossos liderados possam nos imitar como nós imitamos a Cristo, como Paulo diz. Então, é o desafio do discipulado. Leia este livro. Leia outros bons livros sobre discipulado e aprenda a fazer isso. Vamos então para, depois de tudo isso, vamos então para as 8 orientações que nós temos aqui para os líderes ministeriais. Orientações de Paulo a Timóteo. Eu dividi em 2 grupos. O que nós devemos fazer a nível pessoal e o que nós devemos fazer a nível ministerial. Então, são 4 orientações a nível pessoal, 4 orientações a nível ministerial. Vamos começar olhando para aquilo que Paulo falou que Timóteo deveria fazer antes de tudo. E essa é a primeira orientação, logicamente. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, antes de tudo, Paulo diz o seguinte, e é assim que ele começa: Timóteo, antes de tudo. Isso aqui é o mais importante, é o primeiro passo. Peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Antes de tudo, se faz o quê? Oração. O líder ministerial, ele ora pelos seus liderados, ele ora pelo seu ministério. Por meio da oração, ele garante, ou pelo menos suplica, que haja vida mansa e tranquila, que haja piedade, que haja respeito, que o ministério tenha um sucesso bíblico e não um sucesso mundano. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8 diz: rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, mas exercita-te pessoalmente na piedade.
pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que é agora e daqui há de vir. Então ele está dizendo, Timóteo, exercita-te na piedade. Pessoalmente, seja piedoso diariamente, faz esse exercício. Então ore, te exercita na oração, te exercita na vida de piedade, na vida de devoção. Esse é o principal papel do líder, é o primeiro, é o antes de tudo. Oração e vida de piedade com Deus. Não há sucesso sem isso, gente. Ministerial, bíblico. Não há ministério saudável, não há liderança saudável sem isso. Então, antes de tudo, oração e vida de devoção, vida de piedade a Deus. Esse é o primeiro passo a nível pessoal. Há uma outra orientação a nível pessoal que é importantíssima e Paulo gastou muito tempo no sentido de muito corpo da sua carta para falar sobre isso, que é caráter. Nós precisamos de vida de oração, nós precisamos de vida de piedade. Em segundo lugar, nós precisamos de um caráter aprovado. 1 Timóteo, capítulo 3, verso do 1 ao 7, descreve os requisitos para você ser um pastor. E aqui eu sempre digo, não são requisitos para você ser apenas um pastor. Isso aqui é o requisito para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Eu digo que só tem um requisito aqui que talvez os outros crentes não precisem ter, que é o apto para ensinar. Não é todo mundo que precisa ser apto para ensinar. Mas se você quer ser um líder ministerial, principalmente aquele líder que está em ministérios onde há pregação, liderança, aconselhamento, vamos dizer assim, ministérios mais voltados ao contato direto, ao pastoreio direto das pessoas, você precisa ser apto para ensinar. Então nós temos aqui esse texto que fala do caráter. Fiel é a palavra, se alguém deseja episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então você tem aqui várias características de caráter, né? Não dado ao vinho, não violento, cordial, inimigo dos conflitos, não avarento. Inimigo dos conflitos é uma característica importante hoje em dia, né? Não seja, né, recém-convertido. Tem muita gente que se converte agora, a igreja está precisando e já bota o cara na liderança. Calma. Não é essa a orientação bíblica, não é essa a orientação de Paulo a Timóteo, nem a igreja. Então nós precisamos ter bom testemunho com os de fora. Capítulo 4, verso 12 de 1 Timóteo, nós temos mais uma vez Paulo dizendo assim, cuida de ti, ser exemplo nisso. Ninguém despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Nós precisamos de caráter, porque a liderança lida com exemplo. Não é só falar, não é só ensinar, é ser o exemplo daquilo que se fala, daquilo que se ensina. Então você, líder, precisa ser um exemplo. Tem esse peso, tem um peso sim nisso. Não ache que não tem essa responsabilidade. Você precisa, né? Você não vai ser perfeito. E uma das características de um bom líder é justamente, né, saber que ele não é perfeito e poder demonstrar e falar e se abrir sobre as suas imperfeições, mas ele precisa ser exemplo. Nessas duas coisas não são excludentes. Você precisa desse caráter aprovado de Deus. A terceira coisa a fazer a nível pessoal é o cuidado com a doutrina. Então você ora e vida de piedade. Você tem o caráter e você precisa de conteúdo bíblico, você precisa de doutrina bíblica, você precisa saber o que você está falando, você precisa discipular na verdade. Então cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Cuide da doutrina, porque você salva a si mesmo e os que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. No 4,6, olha que texto interessante. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus. Quem é o bom ministro de Cristo Jesus? Aquele que alimenta com as palavras da fé e da boa doutrina. É isso que o texto está dizendo. O bom ministro de Jesus é aquele que enche
uma igreja de pessoas com entretenimento? É aquele que enche a igreja por causa da teologia da prosperidade? É aquele que enche a igreja por causa da teologia do coach, ficar dizendo que você é lindo, que você é maravilhoso, que você merece tudo, Deus vai te dar tudo que você sonhou? Esse é o bom ministro de Jesus? Não é, meu amigo. Bom ministro de Jesus é o que ensina, é o que alimenta os seus liderados, as suas ovelhas, com as palavras da fé e da boa doutrina. Nós precisamos saber o nosso conteúdo, né? É triste quando você vê ministérios grandes, ministérios gigantescos, que não têm conteúdo, que não têm doutrina. Essas pessoas estão se baseando em quê? Estão se baseando em outra coisa. E essa outra coisa não forma discípulos de Jesus. E essa outra coisa leva ao caminho largo, ao caminho de enganação. Então, nós precisamos de doutrina e de boa doutrina bíblica. Tem uma pessoa que me mandou um tweet, Twitter, né? E essa pessoa, ela tá comentando sobre o evento que teve na Lagoinha Alphaville com David Leonardo, André Fernandes e outro cara aqui que eu não sei nem quem é, Marcelo Marques, enfim. E aí você deve saber, né, que eu, né, sou um crítico não da pessoa David Leonardo, mas das várias coisas que ele fala bem equivocadas, bem enganosas. André Fernandes também tem um tipo de pregação de teologia e de discurso que eu acho bem problemático também, na Lagoinha, né? E essa pessoa, ela comentou o seguinte: acompanhei o culto da Lagoinha Alphaville com David Leonardo, André Fernandes e Marcelo Marques. Tinha 20 mil pessoas dentro da igreja. Aí dá pra entender toda a revoltinha do Vitor Fontana, Iago Martins e Pedro Pamplona. Losers demais, a pessoa falou, né? Perdedores demais. E aqui eu vejo exatamente o resultado de uma pregação antropocêntrica motivacional da teologia do coaching. As pessoas entendem e são ensinadas que grandiosidade é mais importante do que fidelidade. Quando não é. Quando o que mais importa é o conteúdo que nós estamos passando e sermos fiéis à palavra de Deus. Então, para ela, nós somos perdedores, mas o vencedor é aquele que enche a igreja, que bota 20 mil pessoas num culto, prometendo coisas que Deus não prometeu, inflando o ego das pessoas, falando sempre de motivacional, de dinheiro, de carreira, de coisas que a Bíblia não fala para nós. Então, as pessoas têm aprendido, nosso coração tem sido treinado para que a grandiosidade seja mais importante do que a fidelidade. E se a fidelidade, ela existe, não tem problema na grandiosidade. Não tem problema na grandiosidade se ela é fruto da fidelidade. O problema é que não é com ser grande. O problema é com ser grande às custas da fidelidade e da boa doutrina. Então, cuidado com a doutrina. Cuide de você mesmo e da doutrina. E a quarta e última orientação aqui a nível, né, pessoal para o líder é cuidado com a ganância. Olha só que complemento excelente aqui, eu nem tinha pensado nisso, né? Mas é interessante que numa carta pastoral, que numa carta a um jovem que está se tornando pastor de uma igreja, nós temos o principal texto do Novo Testamento que fala sobre o perigo do dinheiro. Né? O mais claro, junto ali com Jesus conversando com o jovem rico, é esse outro aqui, que é muito claro. Olha o que o texto diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem o desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Que a piedade é fonte de lucro. E depois ele vai continuar falando sobre aquele texto no capítulo 6, sobre a raiz de todos os males ser o dinheiro, sobre pessoas que estão caindo em ruína porque querem ficar ricas, sobre a segurança que os ricos encontram nos bens materiais. Mas ele começa dizendo, tem alguns que não se importam com a boa doutrina, mas se importam com o lucro, que acham que a piedade, lembra da piedade lá do começo? Acham que isso é fonte de lucro. Então, tem gente enchendo a igreja por conta disso.
Então Paulo está dizendo, cuidado com a ganância, não usa do ministério para enriquecer, não usa do ministério para aparecer, não usa do ministério para ser ganancioso. A tua piedade, a tua doutrina, o teu caráter não é para você ter fonte de lucro. Ah, então o pastor, o líder não pode ser remunerado? Claro que pode, ele pode ganhar o seu salário digno, o seu salário acordado, né? Não tem problema nenhum nisso, mas vocês entenderam do que eu estou falando. Gente que usa do evangelho, usa da palavra de Deus, distorce, não está nem para doutrina, porque quer lucrar, quer ganhar dinheiro. Vamos para as 4 últimas orientações, que agora é a nível ministerial. Primeiro nível pessoal, você faz aqui na sua vida. Agora, o que você vai fazer no ministério? 4 orientações para isso. São 4 orientações que Paulo disse a Timóteo. Faça isso aqui, Timóteo. Faça isso aqui e você vai ter um ministério bíblico e saudável, uma liderança bíblica e saudável. A primeira é pregar. Timóteo, prega a palavra. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13, Paulo diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ensina a palavra de Deus. Lê a palavra publicamente. Exorta na palavra. Ensina a palavra. Tem gente que nem lê, tem líder que nem lê a palavra. Tem gente que prega e não lê a palavra. Paulo está dizendo aqui, faça a leitura pública das Escrituras. Faça a leitura pública das Escrituras. Você não tem outra coisa para ensinar a não ser a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 2, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Olha a introdução que Paulo faz para dar essa ordem a Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo reino, peço a você com insistência que pregue a palavra de Deus. É algo importante demais. Sabe quando a gente... Isso aqui não dá nem para comparar, mas talvez é o que a gente tenha de linguajar mais próximo. Quando a gente conta uma história, ou conta um fato que aconteceu, enfim, que você viu, enfim, você conta alguma coisa. E é uma coisa surpreendente. Aí a pessoa diz assim, mentira, mas... Aqui no Ceará, né? Mentira, isso não aconteceu não. Você tá mentindo. Aí tu fala assim, não, mas é verdade, eu juro. Tô falando a verdade. Aí o cara fala, diante de Deus... Aí tu diz, diante de Deus. Agora eu acredito. Você tá jurando diante de Deus, eu acredito. Então é mais ou menos isso que Paulo tá fazendo aqui, meu amigo. Eu estou lhe pedindo diante de Deus, é sério, né? O que vem aqui é importante, não é mentira, não é coisa banal. Diante de Deus e de Jesus Cristo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com paciência e doutrina. Prega a palavra com doutrina. Se você não tiver doutrina, você não tem que pregar, amigo. Você, entenda isso. Se você não tem doutrina bíblica, se você não tem conhecimento bíblico, se você não tem teologia, você vai pregar o quê? E esse é o problema de vários líderes. Não tem conteúdo. O cara tem que pregar a palavra, mas não entende da palavra. Tem que pregar a doutrina, não entende da doutrina. Vai pregar o quê? Ele vai pregar outras coisas. E quando você prega outras coisas, por não conhecer a Deus, a teologia, a boa doutrina, as escrituras, você não faz discípulo de Jesus. Você faz discípulo dos outros mestres que te ensinaram as outras coisas. Você faz discípulo de Jesus quando você prega a palavra de Jesus. Quando você prega a palavra de outro, você faz discípulos para outro. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, por favor, tenha doutrina, já foi uma orientação, e pregue a palavra de Deus com boa doutrina. E paciência. Pregue com amor. Pregue com paciência. Pregue com misericórdia. Doutrina e paciência vão te dar uma pregação saudável. Doutrina e misericórdia. Verdade e graça. Esse é o caminho. Segunda orientação, aprender com os mais experientes. Eu acho esse texto aqui sensacional. É um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 e 11. Diz assim: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha esperança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Timóteo é alguém que andou ao lado de Paulo, que aprendeu com Paulo, aprendeu o seu ensino, a sua doutrina, aprendeu a sua conduta, o seu comportamento, aprendeu o propósito de vida, o propósito de liderança de Paulo, aprendeu a fé de Paulo, aprendeu a paciência, aprendeu o amor, aprendeu a perseverança, aprendeu inclusive a sofrer como Paulo. Aprenda com os mais experientes, ande ao lado de pessoas que estão há mais tempo no ministério pastoral, há mais tempo liderando jovens, há mais tempo liderando pessoas. Sempre ande, sempre aprenda
com quem está há mais tempo ali, com quem tem sido fiel há mais tempo. Não vai aprender com quem não presta, não. Vai aprender com quem é fiel, com quem tem uma história de fidelidade a Deus. Assim, eu quero aprender com aquele cara ali que tem um monte de seguidor na internet. Vá aprender com quem é fiel. Se o cara que tem um monte de seguidor na internet é fiel, aprenda com ele, se você puder. Mas, pega o cara da tua igreja. O cara é fiel. Aprende com ele. Então, aprenda com os mais experientes. Isso é bênção para nós. A terceira orientação a nível ministerial é aprenda a delegar funções. Olha o que o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2 diz. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir os outros. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, não precisa ser você a pessoa que vai ensinar todo mundo, que vai acompanhar cada indivíduo, que vai discipular cada indivíduo. Você não vai ter tempo para isso, Timóteo. É impossível fazer isso. Nós temos nossas limitações. Então faz o seguinte, tem homens aí fiéis, de novo, fidelidade. Pega homens fiéis, pessoas fiéis, idôneos, ensina para eles, porque eles vão ensinar a outros. Então forma novas lideranças. O líder forma novas lideranças. O líder forma novas lideranças para atuar junto com ele no mesmo período. E o líder forma uma liderança para o futuro. O líder pensa na próxima geração. Aquilo que a gente já vem discutindo, que a gente discutiu no episódio anterior, o líder forma outros líderes. Se você é líder, você não precisa saber fazer tudo. E nem ter tempo para fazer tudo. Você precisa se juntar e chamar pessoas que sabem fazer o que você não sabe fazer e mais pessoas para poder alcançar aquilo que você sozinho não pode alcançar. Então você precisa de uma equipe, você precisa delegar. E a última coisa a nível ministerial. Aqui uma coisa a nível ministerial e pessoal. Essa última resume bem essas duas, vale para os dois níveis. Que é o seguinte, aqui eu deixo uma palavra final para todos vocês que são líderes, todos nós que temos liderança. Descanse na graça e na misericórdia de Deus. Descanse na graça e na misericórdia de Deus. Vou falar isso olhando aqui no seu olho. Talvez você esteja precisando muito disso. Olha que texto maravilhoso, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 ao 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel. A fidelidade aparece mais uma vez aqui. Mas eu quero que você perceba que o texto diz, ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus considerou Paulo fiel. Deus o designou ao ministério. E você sabe que Paulo não é perfeito. Você sabe que Paulo tem um passado terrível. Deus o considerou fiel. Eu acho que essa seria uma grande coisa para ler sobre nós, né? Deus me considerou fiel para estar no ministério. Se ele te chamou é porque ele te considerou fiel para isso. E Paulo vai falar justamente, Deus me considerou fiel, me designou ao ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo o seguinte, eu era blasfemo, eu era perseguidor da igreja. E Deus, pela sua graça, me fez um modelo de líder a ser seguido pela igreja. Eu persegui a igreja, hoje a igreja me segue como modelo. Sabe quem fez isso? Paulo? Não. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder transformador de Jesus Cristo. Lembra que eu falei no episódio passado? Tem algum pecado que nos impede, meu irmão? Se você está arrependido, se você é nova criatura, não tem pecado que te impeça, não tem passado que te impeça de ser um líder ministerial e de abençoar outras vidas. Paulo perseguiu a igreja, Paulo matou gente. Paulo era coisa ruim, como a gente diz, né?
Deus fez ele uma bênção para o reino de Deus. Então, eu sei que nós temos os nossos passados, nós temos inclusive os nossos pecados presentes, e às vezes nós pecamos e caímos e achamos que não somos dignos de estarmos onde estamos, e não somos dignos de liderar nada, de discipular ninguém. Descansa na graça e na misericórdia de Deus. Você é um homem fiel, você é uma mulher fiel. Não são os tropeços no pecado que vão deixar Deus te desconsiderar como fiel. Se é um tropeço, se arrepende. Descansa na graça. Descansa na misericórdia. Continua firme no ministério, continua firme liderando, porque foi concedida misericórdia para que você, pecador, pudesse ser um instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas, para que você pudesse ser exemplo para outras pessoas. Então, crê nisso. E essas são as 8 orientações que eu tenho para você neste episódio, que eu espero que tenha edificado muito a sua vida, como edificou a minha quando eu li esses textos. E quando eu juntei esses textos aqui, eu fui lendo, né, as cartas a Timóteo, e fui vendo esses textos, percebendo isso, e juntei tudo. E me edificou muito, espero que tenha edificado a sua vida e que Deus te use poderosamente. Se você gostou desse conteúdo, se você tem algo para compartilhar, algo para acrescentar, talvez, por favor, use os comentários, tanto aqui no Spotify, se você estiver no Spotify, quanto no YouTube. E, de novo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, onde você estiver, né? Dá o like e compartilha isso com alguém. Se conhece algum líder, você conhece o seu líder, o seu pastor, né? O seu discipulador, envia isso para ele, envia isso para outras pessoas, compartilha este conteúdo aí nos teus grupos, né? E vamos edificar uns aos outros, tá bom? O Biblioteca Pamplona vai ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio, aqui na nossa biblioteca, compartilhando mais conteúdo com você. Que Deus te abençoe. Valeu!